Mas Saúde retorna no segundo bloco, entrevistando a doutora Daniele Porto, que teve a extrema amabilidade de comparecer aqui para conversar conosco e com vocês sobre os primeiros anos de um ser humano. Me diga uma coisa, Daniele. Eu tenho origem na roça. Sou filho de plantador de cana, neto de plantador de cana, e depois passei a viver em grandes cidades. Somos dois. Você também. Então, coisas da infância e da adolescência da gente ficam na nossa recordação, e eu percebo isso de acordo com as perguntas dos telespectadores. A pergunta mais frequente, quando sabem que vamos trazer aqui uma pediatra: cólica no recém-nascido. Segundo, refluxo é doença, Daniele? Então, eu gostaria que você falasse sobre, né? Falasse sobre isso. Desculpa. A cólica do lactente, a gente sabe que ela acontece a partir da terceira semana, a literatura fala disso, né? Que ela vai acontecer a partir da terceira semana de vida. Normalmente ela tem um horário específico. A gente percebe que os nossos bebês ficam mais agitados no finzinho do dia e início da madrugada. É aquele choro estridente, eles se apertam todo. Então nós sabemos identificar que é um choro diferente. Eles fazem aquela flexão com a perninha toda apertadinha e todo vermelhinho e aquele choro estridente. Então tem alguns cuidados que a gente pode fazer que ajuda nisso. E ela vai se prolongando até perto dos 3, 4 meses. E é justamente por imaturidade da microbiota intestinal. Eles não têm a microbiota como nós temos. Então à medida que ela vai se formando, a cólica vai sumindo. Todo o leitinho que eles ingerem vai fermentando na barriguinha, produzindo gases. E aí, por isso, faz aquela distensão, aquele barrigão. E quando eles eliminam esse gás, a gente percebe aquela sensação de satisfação, de tranquilidade. Então, tem algumas medidas do senso comum que eu, desde que não traga dano para a criança, eu não contraindico. Por exemplo, minha mãe sempre dizia, passa uma fraldinha morninha e bota na barriga. Fiz. Minha mãe dizia também, deita, bota a criança em cima. Se eu não tiver com sono, não tiver risco da minha filha, eu coloco. Junta ela bem pertinho da sua barriguinha e canta bem devagar, calminha. Sua filha quer tranquilidade, não alguém mais nervosa que ela. Faço. Agora, dizer que chazinho de erva doce ou coisinhas que vão trazer influência e vão alterar o aleitamento materno, aí eu já não acho legal, eu não faço. E não sugiro que faça. Pelo menos até os 6 meses? Pelo menos nada além do leitinho da leite mamãe. de mami. E quanto à doença do refluxo, isso é um grande problema que nós pediatras hoje temos, em saber as pessoas lá fora distinguir o que é refluxo fisiológico, ou seja, golfadinhas, quem golfa engorda, como diziam os antigos, né? E a doença do refluxo, que é a doença de verdade. Então, como que a gente faz a diferença? O refluxo fisiológico, a criança vai golfar, a minha golfa em jato, aquele montão de leite, mas ela é uma gorduchona, super saudável, não teve nenhuma infecção de viário superior até agora, nem inferior, nenhuma doença. Super saudável. Agora, bebês que têm doença do refluxo, além da regurgitação frequente, são bebês irritados. Não é como a minha filha, uma vomitadora feliz. São bebês que regurgitam e choram. São bebês que não ganham peso, não ganham estatura. Né? São bebês que não desenvolvem. Então, não é na primeira semana, 1 mês, 2, que eu vou fazer diagnóstico de doença de refluxo num bebê. É ao longo do tempo do desenvolvimento dele que a gente vai percebendo. Esse bebê golfa, chora, fica irritado, está zangado. Nada que eu faço melhora. Vou acender a antena para ficar preocupada. Daí ele não cresce, não desenvolve. Então, possivelmente, esse bebê tem. Então, vamos pesquisar. A doença do refluxo, não o refluxo fisiológico. Pelo subdesenvolvimento da biota. Porque, como a gente diz, eles são muito esganados, não é verdade? Os bebezinhos, eles mamam mais do que a capacidade gástrica. Então, eles não sabem o limite. Mama, põe para fora, quer mamar de novo. Daniele, a minha é assim. Eles demoram a aprender o limite até os 18 anos. Talvez até depois, né? Até depois mesmo. Até que tenham seus filhos. Até que tenham seus filhos para perceber. Então, era por isso que eu ficava daquele jeito. Me diga uma coisa, Daniela. A partir dos 6 meses, começa uma alimentação complementar. Como nós devemos começar? Nós já sabemos como não devemos começar. Sim. É lógico que não devemos começar por comida muito condimentada, muito pesada, etc. Mas tem um protocolo. Tem. Explica com paciência, detalhadamente para as nossas telespectadoras, a partir dos 6 meses, em que é só aleitamento materno, como
o que começar a introduzir e como começar a introduzir a alimentação complementar? Então, eu sempre sugiro para as mãezinhas que fazem a puericultura, que é esse acompanhamento do bebê, né, comigo, que depois dos 6 meses a gente começa primeiro com as papinhas de fruta. É a frutinha amassada, não no liquidificador, né? Então, você pega a maçãzinha e raspa, ou uma perinha amassa, uma bananinha maçã amassa, um mamãozinho separadamente para que a criança identifique o sabor. E para que nós saibamos quais eles gostam, quais não. Também eu tenho que oferecer aquela fruta mais de 5, 10 vezes para garantir. Minha filha não gosta de banana. Depois eu vou misturando maçãzinha com perinha e aí eu ofereço em 2 horários, pela manhã e pela tarde. O resto do tempo, leite materno. Também posso, ao invés da papinha, colocar um suquinho de fruta. Aí tem um volume específico que a gente coloca, 50 em cada vez, 100 no dia. Então eu dou suco de manhã, fruta à tarde, ou fruta pela manhã, suco à tarde, e assim vai. Eu faço isso na primeira semana. Na segunda eu introduzo, além da fruta de manhã e de tarde, o almoço, a papinha de legumes. Quais frutas você recomenda? Não tem contraindicação, doutor César. Nenhuma delas? A gente só pede para evitar um pouco kiwi, abacaxi e morango pelo risco de alergia que a criança pode desenvolver. Pelo estímulo da sensibilidade do sistema imunológico. Então, eu só peço para evitar. Depois de um ano eu peço para oferecer, que só vou saber se é alérgico se oferecer, claro, né? E aí eu introduzo a papinha de legumes no horário do almoço. Na terceira semana eu introduzo o jantar. Então, quando termina o 7 mês... Fala primeiro, Daniele, sobre quais legumes e de que maneira. Então, é importante que a gente tenha carboidrato, proteína e gordurinha, o lipídio na alimentação, claro, da criança. Então, normalmente, eu sigo a regra do IDP. É colocar uma verdurinha branquinha, amarela e verde, porque é fácil da mãe prestar atenção nisso. Então, uma batatinha, um chuchu, uma cenoura. Eu vou pedir para você repetir essa maneira, porque fica muito didático. E, então, facilita que as nossas telespectadores se lembrem depois do que a doutora Daniele vai nos falar antes de encerrar o segundo bloco. Pode repetir, por favor, Daniele? Então, é importante que tenha 3 cores na comidinha da criança. Uma branquinha, uma amarela e uma verdinha. Exemplo de branquinha: batata, batata doce, aipim. Amarelinha, chuchu, cenoura, abóbora. Verdinha, chuchu, abobrinha. Então a gente cozinha esse vegetal branco, amarelo e verde. Eu ainda brinco, que é a bandeira do Brasil. Branquinha, amarela e verde. A gente vai cozinhar. Primeiro, na verdade, a gente começa com o temperinho com a carne. 50 gramas de músculo ou de franguinho. Refoguei aquela carne, coloquei a bandeirinha do Brasil. Vegetalzinho amarelo, branco e verde. Cozinhei tudo ali, refogou, põe água. Amoleceu o vegetal, escorro a água, amasso o vegetal, a carne, ou trituro ou descarto, porque se a criança ainda não, claro, tem maturidade para mastigá-la, né? Claro. Porque a proteína que estava nela já está dentro do vegetal. Amasso e coloco uma colherzinha de sopa de azeite extra virgem ou de manteiguinha por cima, porque nessa idade eles precisam da gordurinha. Misturei aquilo ali, ofereço para o bebê. Até os 7, 8 meses, a partir do 9º mês eles já podem comer aquilo que nós comemos. Com alguma restrição, arroz, eles têm risco de engasgar, carninhas bem picadinhas, né? Porque já começa a primeira dentição do bebê. Terminamos aqui o nosso segundo bloco com essa explanação brilhante e didática da doutora Daniele Porto. Voltamos em seguida, depois de um cafezinho e um copo d'água gelada.